Bem, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de sexta-feira, aqui em Florianópolis, diretamente dos estúdios do Vida Inteligente, para apresentarmos o nosso Vida Inteligente Interativo. Tem novidade aí, não digo que seja apenas do interativo não, mas tem novidades que eu quero fazer sobre a minha terra também, a Grécia. Segunda-feira tem uma data solene, uma data fabulosa. E na segunda-feira eu falo. Na segunda-feira nós vamos ter um tema maravilhoso para aqueles que quiserem participar, para aqueles que estiverem aqui, né? Nós vamos falar. O tema de segunda-feira se apresentou ontem e eu acho que vai ser bom. O tema de segunda-feira do Vídeo Inteligente Interativo será Mestres de Araque. Isso, Mestres de Araque. Na segunda-feira de manhã, para debater com vocês aqui, ok? Então vamos lá. Bom dia, Délia da Mata, Simone, Edu Mendes, André, Prestes, Lisa, Pablo Augusto, Walter Santos e Lucas. Bom dia. Então estamos aqui todos juntos, reunidos aqui no Vida Inteligente. Bom, antes de mais nada, eu tive uma grata surpresa e vocês vão ver na comunidade do Vida Inteligente, né? E bom dia, Pablo Augusto. Vocês vão ver que algumas pessoas de bom coração, irmãos de verdade, porque irmão não tem sexo, né? Pessoas que sabem receber e sabem retribuir, pessoas iguais a eu, a você, a todo mundo, só que pessoas preocupadas com o próximo, pessoas conscientes de algumas coisas, que dentro das suas atribuições diárias ainda arranjaram tempo de criar um vídeo de 8 minutos e pouco, onde os que puderam fazer isso fizeram, colocaram o seu depoimento pessoal e visando oferir recursos para a manutenção do programa Vida Inteligente. Foi uma iniciativa privada, uma iniciativa bonita, uma iniciativa fraterna e que eu só posso agradecer, e não tem nem palavras, né, para a gente agradecer, porque isso é fraternidade, isso é altruísmo, isso é participação. Tá? Não vou nem citar nomes, porque 3 pessoas puderam fazer isso, outras pessoas também gostariam de ter feito e não participaram, porque provavelmente não deu tempo nem nada. Então, se eu nominar, como eu disse na comunidade Vida Inteligente, eu vou estar sendo injusto. Mas que bom que eu encontrei vocês, que bom que eu tenho pessoas, pessoas com P maiúsculo, podemos dizer assim. Então, isso, muito obrigado. Eu sei que vocês não visam isso, mas que o universo retribua em saúde, em benesses, em sei lá, daquilo que vocês buscam, né? Isso é bacana, isso me deixa muito gratificado, né? Obrigado. Então é isso. Não sei se vocês viram, né? Bom dia, Lígia. Tá aí a Lígia, tá boa? Tudo bom? Então, isso foi muito bacana, fiquei muito emocionado com o que eu vi e pronto, é isso aí. E quem quiser que assista lá na comunidade Vida Inteligente, né? Bem, ontem se apresentou para debatermos a transformação do homem, né? E eu já disse para vocês aqui algumas vezes que quando o tema aparece assim, eu fico pensando, né, como é que eu vou conversar sobre esse tema. Ontem eu recebi uma crítica construtiva, né? E, pô, Grego, você só leu um texto, você nem deu oportunidade de ninguém conversar a respeito e você encerrou o programa. E eu disse que assim tinha que ser, assim que eu senti. E assim foi, eu não precisava colocar mais nada a não ser aquele texto que eu passei para vocês. E era isso.
E toda crítica é bem-vinda, podem fazer, né? As duas últimas edições, se vocês perceberem, não chegaram a 30 minutos. Uma de 29, outra de 28. Mas não é o tempo que faz o programa ser bom ou não, rico ou pobre, e sim o conteúdo que ele tem, né? Bom dia, Rosângela, bem-vinda. O Prestes diz o seguinte: que bom que encontramos você com sua vontade de saber tão grande que o fez ter seu programa e abrir sua vontade a nós, meu chapa. É isso aí. Eu fiz sentindo um chamado interno. Já disse para vocês, nunca fui de televisão nem nada. E assim, a vida é assim. A gente tem que se permitir e seguir o aroma, né, da onde vem, né, a dama da noite, a gente se encanta por aquele cheiro, a gente procura saber de onde é, e assim são as oportunidades, assim são as intuições, assim que a gente tem que estar atento. Tá aí. Tanto é que, apesar, nem imagino como o programa está no ar até hoje, 8 anos, mas está, isso que importa, né? Muito bem. Então, hoje eu trouxe um texto para a gente falar sobre transformação do ser humano. Ontem à noite, quando eu compartilhei isso, quando eu postei na internet o tema, um irmão meu disse o seguinte: isso está longe. Eu falei, não está longe, faltam 10 horas só. Faltam 12 horas só. Esse era 10 horas da noite, né? E ele falou que a transformação do homem estava longe. Eu disse para ele não, estava apenas a 12 horas. Ele falou, o programa eu sei, a transformação do homem que eu quero ver, né? Mas a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, tudo fica mais fácil, não é isso mesmo? Simone, deu para sentir você se preparando para ler o texto de ontem e lendo com muito amor. Tanto é que você me trocou até de nome, né? É isso aí, tudo bem. Não, mas foi bom. Foi bom porque aquele texto eu preparei com muito carinho, né? E que bom que vocês leram, que bom que vocês sentiram. Não era para mim aquele texto, eu fiz para passar para vocês. Assim, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com algumas pessoas. Vocês já ouviram falar em Nietzsche? Vocês ouviram falar em Zoroastro? Vocês já ouviram falar? Zaratustra? Hoje nós vamos trabalhar em cima de algumas colocações deles e que são coerentes, importantes e que nos dão o caminho dessa transformação. Aliás, tudo que a gente precisa, a gente encontra a todo dia, a todo momento, a qualquer instante, em todo lugar. Só que a gente não percebe, né? Não percebe, ou se faz de bobo, ou foca em coisa que a gente não deveria focar, então é assim. Então todos os tesouros estão aí à nossa disposição diuturnamente, em todos os momentos, né? Então é isso aí. Já ouviu falar deles, né, Lígia? É isso aí. Bom, então vamos começar aqui e vamos debater. Hoje eu prometo que não vou apenas ler, tá? Num momento primeiro da história espiritual do homem, pelo menos o de espírito sadio, ele não passa de um camelo. Essa que é a colocação do Zoroastro, né? Que como o desgraçado animal apenas ajoelha-se e agradece quando lhe dão uma boa carga. Carrega pelo deserto as culpas por ter nascido. Na sua humilde corcova avoluma-se as penas do mundo, sobrecarregado pelas regras morais e pelas imposições que lhe fazem, que lhe dizem, tu deves. Essa é o primeiro momento do homem, né, da história espiritual do homem, quando ele se porta igual a um camelo, como a gente viu aqui. Porém, no deserto isolado, dá-se uma transformação. O camelo vira um leão. É o espírito que, liberto, quer ser o senhor do seu próprio deserto. Agora é ele quem, rugindo, desafiante, responde, eu quero. Então, ela nasce como camelo, nós já vamos ver adiante, não precisa se preocupar, e o texto vai ser postado logo em seguida. O camelo, depois o leão. Se bem que o leão não consiga ainda criar os novos valores, ele, pelo menos, assentado na sua força e vigor,
sacode para fora a canga que afligia o pobre camelo. Dá-se então a derradeira transformação. O leão vira criança. Sim, porque criança é esquecimento, é um novo começo, é o embrião do super-homem, que ao crescer e desenvolver-se, quer conseguir o seu mundo. Com essa analogia é muito bonita, e vamos agora ver o que significa cada coisa segundo Zoroastro, Zaratustra. Faz a comparação para que a gente possa entender os processos da história espiritual do homem. Fala sobre o camelo, que é o espírito do homem na sua época religiosa e cordata, conforme o seu destino de animal de carga, submetido ao grande dragão, e encontra-se sobre o imperativo do tu deves, quando o homem ainda está buscando, sabendo que tem alguma coisa a cumprir. E leva a carga religiosa e a carga do mundo. O leão, quando ele se transforma em leão, é a emergência do espírito de rebeldia, a insubordinação contra os valores tradicionais, né? Isso acontece em muitos de nós nesse momento aqui de transformações. É quando a gente se insubordina sobre todo aquele conhecimento que a gente tinha, sobre todas as nossas crenças, sobre algumas coisas que a gente não aceita mais, e contra as imposições morais e convencionais. E aí vem a afirmação do eu quero. Né? Antes nos impunham, tu deves, a situação de camelo. E agora, como leões, nós queremos, eu quero. E finalmente, a criança é a nova era que nasce. O tudo por fazer que se descortina numa nova situação. Num mundo novo que se livrou do passado opressivo e cujo título, cuja meta é ele alcançará. É exatamente, nós estamos nessas duas posições agora, ao meu ver. Leões, né? a emergência do espírito de rebeldia, nós estamos insubordinados contra os valores tradicionais e contra as imposições, e somos as crianças da nova era que cresce, do novo ciclo que a gente fala aqui, e o que descortina tudo, uma nova situação no mundo novo que se livrou de um passado que a gente não quer mais. Vocês estão de acordo ou não? Então tá, Edu Mendes, que maravilha, desde que a humanidade vive feliz e próspera e tem saúde, sim. Bela analogia, sim, legal. É importante, tudo fica belo quando a gente compreende. Tudo fica belo quando a gente compreende. Né? Não existe feio, não existe bonito, não existe nada, só existe belo, que a gente compreende. Bom, Zaratustra, lembra aquela música Assim Falou Zaratustra, que era o Zoroastro? O Zoroastro era um profeta. E ele elegeu determinados seres. Ele dizia, assim como todos os profetas, de que viria um super-homem. Viria ele não deu o nome de Salvador. Mas ao final disso aqui vocês vão entender por que ele dizia isso, né? Nessa questão da transformação do ser humano. Então, Zoroastro naquele tempo, nossa, bem antes da era cristã, dizia o seguinte: quem eram os eleitos? Para serem os eleitos no ponto de vista de Zoroastro, Zaratustra, era aquele que no futuro seria um super-homem. Mas ele não estava falando no final da história, já vou antecipar, ele não estava esperando que viria um super-homem. Né? Ele estava esperando, como esperam muitas das religiões hoje, que virá o seu Salvador. Não, muito pelo contrário. Ele sempre fomentou que o super-homem viria através da transformação do homem. Não era um super-homem, seriam só super-homens. A partir do momento que você tem consciência do que você é e do que o todo é, você vira um super-homem. Então ele deixou registrado o seguinte, e vamos prestar atenção nisso que é importantíssimo. Os eleitos por ele, como seria o arquétipo do super-homem? Os que vivem intensamente, que são indiferentes aos perigos
porque são capazes de atravessar de um lado para outro. Cada frase que eu ler, veja onde você se posiciona nesses quesitos. Os grandes desdenhosos, porque estão sempre tentando chegar à outra margem. Nunca desistam, estou com medo, isso aí, o que eu faço aqui? Não, eles sempre estão de olho na outra margem. Aos que se sacrificam pela terra. Aqui ele fala em todos os sentidos, se sacrificam pela terra. Porque a terra é esse lugar onde a gente mora. Sacrificar-se pela terra. Sacrificar-se pelo planeta. Olha quanto tempo atrás ele escreveu e a visão que ele tinha. Outro aspecto do eleito de Zoroastro de Zaratustra. O curioso, aquele que quer conhecer, ou seja, aquele que tem sempre a fome do saber, e nunca está satisfeito, e quer saber mais, e pergunta, e pesquisa, e faz essas coisas. O curioso que quer conhecer. Quem trabalha e realiza invenções engenhosas. Quantas pessoas assim vocês conhecem, né? Trabalha, todo mundo que labuta e realiza invenções engenhosas, que vai buscar, através da sua criatividade, fazer invenções. Invenções a gente faz para quem? Para nós? Não, a gente faz para todo mundo, né? O que preza a sua própria virtude, aquele que distribui o seu espírito entre os demais. São poucos, né? Mas não importa, eles existem. Nós temos super-homens, temos muitos, dentro desses bilhões de habitantes desse planeta, nós temos muitos super-homens. Aquele que distribui o seu espírito entre os demais. O que deseja viver e deixar viver. Tem muita gente que só quer viver, né? Mas não deixa os outros viverem, né? Quem não seja exageradamente virtuoso, nem excessivamente moralista. Aquele que não fica à espera de agradecimentos ou recompensas. Deixa eu botar graça aqui. Está vendo? Está servindo tudo isso aqui para mim também. Para mim também, como se eu fosse diferente. O que não trapaceia. O que se orgulha dos seus feitos. Olha que bacana. O que se orgulha dos seus feitos. Eu me orgulho de tudo que eu faço. E não é esse orgulho de orgulhoso, você é isso aqui. Não, me orgulho do que eu faço. Porque se eu faço, eu tenho que me orgulhar do que eu faço. O combatente do presente. O que desafia e fustiga o seu Deus. Não aceita só assim, blá blá blá, o que está escrito, o que falaram, o que pseudo disseram. Não, calma aí, pô. Eu respeito, mas eu vou te desafiar. Eu quero te compreender, eu quero provar se isso é verdade, eu quero saber, eu quero sentir. Né? Então isso é o que desafia e fustiga o seu Deus. Seja lá o seu Deus quem for. Né? O de alma profunda. O de alma transbordante, que esquece de si mesmo. Eu conheço gente que esquece de si mesmo. Eu pude conhecer isso. Gente que vive em função do próximo. Capaz de tirar sua roupa, dar para outro. Capaz de... Minha mãe é um desses seres. É um desses seres. Que bom que eu tenho uma mãe assim. Né? Quem tem o espírito e o coração livres. Quem aqui tem o espírito e o coração livres? Né? E finalizando, os vaticinadores, os que prenunciam o relâmpago próximo, um relâmpago que se chama super-homem, Übermensch, que é isso aqui, o super-homem. Os vaticinadores, essas pessoas que acreditam no ser humano e que prenunciam o relâmpago próximo, esse relâmpago que se chama super-homem. Aqueles que profetizam, aqueles que vaticinam que o ser humano mais para frente será um super-homem, será um ser pleno de seus poderes, consciente da sua capacidade e de consonância com o todo. É isso aí.
Pablo Augusto, se orgulhar dos seus feitos dá mais vontade de ir para frente, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E quem fala mal de quem tem orgulho daquilo que faz é porque é invejoso, não tem outro termo, né? Lígia, exageradamente virtuoso e moralista é muito chato. Gente perfeita é tédio puro, não soma, não cresce. Isso aí. André, os Iocanãs, muito bom. Os anunciadores. Seria a nova raça brasileira? Pode ser, mas eu não quero. Como tenho que pensar macro, eu tenho que pensar a nova raça do planeta, né? Começando pelo Brasil ou não, nós temos que contagiar o mundo todo. Esse super-homem, pode ser. O super-homem é o próprio homem de consciência de si próprio. Ele é um super-homem. O Prestes diz que os reiocas são citados com muitas dessas características. Que bacana. Até que se um dia você quiser compartilhar conosco aqui você fala tanto deles aqui, ô Prestes, dos reiocas, e você pode trazer para a gente aqui, apresentar, vamos falar a respeito, né? Todo conhecimento nunca é demais, né? Eu posso dar continuidade, então vamos lá mais um pouquinho. Fala-se também sobre o maior dos tesouros, né? Nietzsche e Zaratustra também falaram a respeito disso, e Nietzsche, apesar de ser como é que era considerado assim, digamos, um ateu, ele se identificou muito com a filosofia do Zoroastro, né? Isso foi bacana. O tesouro mais valioso que o ser humano deveria ambicionar, conquistar, é a sua dignidade. Mas ela só pode existir na presença de um elemento essencial que é a consciência. Olha que bonito. O tesouro mais valioso que o ser humano pode deveria ambicionar, conquistar, é a sua dignidade. Mas ela só pode existir na presença de um elemento essencial que é a consciência. Aquele que permanece inconsciente de seu próprio poder interior torna-se presa fácil dos manipulares e se submete sem qualquer reflexão às exigências provenientes do mundo exterior. Ele é facilmente reconhecível por aqueles que possuam uma mínima capacidade de observação. Amolda-se a qualquer regra, sem nenhum questionamento, para garantir a aprovação e a estima dos demais. As vacas de presépio, as Marias, aquelas pessoas que dão amém a tudo, né? Facilmente você reconhecer essas pessoas. Nem sequer percebe que está sendo usado por variados interesses e um dia pode ser surpreendido pelo descarte puro e simples daqueles a quem imaginava agradar. Nossa, quantas histórias não conhecemos de fatos assim, né? A dignidade não permite que nos submetamos a circunstâncias em que o respeito à nossa condição humana esteja ausente. Quem confia no direcionamento ditado por sua consciência está disposto a pagar o preço que for para manter-se fiel a si mesmo. É verdade ou não é? Os relacionamentos que estabelecemos ao longo da vida, sejam sociais, profissionais ou afetivos, constituem o principal campo de provas para o exercício do nosso autorrespeito. Abrir mão de nossa dignidade para ser aceito por quem quer que seja é o caminho mais fácil para a dependência e a escravidão. Oh, coisa maravilhosa! Abrir mão da nossa dignidade para ser aceito por quem quer que seja é o caminho mais fácil para a dependência e a escravidão. É essencial que busquemos a cada momento encontrar dentro de nós a resposta a este simples questionamento. Estou vivendo em sintonia absoluta com a minha dignidade? Se não conseguirmos obter um sim a esta pergunta, é hora de começar a repensar a maneira como temos enxergado nosso próprio valor. Caramba! Lígia, legal essa atitude de compartilhar com o Press. Quero saber mais a respeito, se capricha isso ou curiosa. Claro, conhecimento nunca fez mal para ninguém. Existe hoje nova raça? Eu acho que não existe a raça humana. A raça humana, ela se modifica todo dia. Então nós somos uma nova raça todo dia, todo momento. O Prestes diz para o Pablo que isso está acontecendo naturalmente, sem intervenções violentas. A Lisa diz que gosta muito do Nietzsche. Ele é difícil, mas vale a pena, sim. Bate forte mesmo. E Prestes diz que a parte do que é dito aqui é fato que o povo brasileiro é o mais miscigenado da terra, sem dúvida. Aqui é um país que recebe todo mundo e
todas as nações vivem aqui em paz, né? Todos aqueles que têm conflito lá fora aqui vivem em harmonia. Vamos recordar mais um pouquinho sobre Zaratustra, para que a gente tenha a consciência daquilo que nós lemos agora há pouco. Ele divide a evolução da consciência em 3 símbolos, como nós lemos acima, que foi o camelo, o leão e a criança. O camelo é um animal de carga, pronto para ser escravizado, nunca rebelde. Isso aqui já é em outras palavras daquilo que eu li para vocês no começo. O camelo, então você precisa sentir agora nesse momento que animal que você é, desses que nós vamos dizer. Você é um camelo, você está leão, você está camelo, você está leão ou você está criança. Repetindo, o camelo é um animal de carga, pronto para ser escravizado, nunca rebelde. Ele jamais consegue dizer não. É um crente, um seguidor, um escravo fiel. Este é o mais baixo nível da consciência humana. O leão é uma revolução. O princípio da revolução é um sagrado não. Na consciência do camelo há sempre uma necessidade de alguém conduzir e de alguém para lhe dizer, você deve fazer isso. Ele precisa de 10 mandamentos. O camelo precisa de 10 mandamentos. Precisa de todas as religiões, de todos os sacerdotes e de todas as escrituras sagradas, porque ele não pode confiar em si mesmo. Não tem coragem e nem alma e nem qualquer desejo pela liberdade. Ele é apenas obediente. O leão é um anseio profundo pela liberdade, um desejo de destruir todos os aprisionamentos. O leão não tem necessidade de nenhum líder. Ele é suficiente em si mesmo. Bacana. Não permitirá que ninguém diga a ele, tu deves. Isso é insultante para seu orgulho. Ele só pode dizer, eu quero. O leão é responsabilidade e um tremendo esforço para se livrar de todos os aprisionamentos. Mas, mesmo o leão não é o mais alto pico do crescimento humano. O mais alto pico é quando o leão passa também por uma metamorfose e se torna uma criança. A criança é inocência, não é obediência, não é desobediência, não é crença, não é descrença, é pura confiança, é um sagrado sim à existência e à vida e a tudo que esta contém. Bacana, né? Hein? Você aliou a Lisa, Pablo, toda a ideia de Nietzsche era esse super-homem que Hitler denominava nova raça e JHS chama raça brasileira. Lígia, li que essa miscigenação é necessária ao desenvolvimento da raça e tudo está de acordo com a lei. A Lisa disse que está longe da criança. Vamos dar sequência aqui para vocês pegarem o espírito da coisa, que eu acho que está sendo bem pegado, bem pego, né? Zaratustra é absolutamente a favor do espírito forte. Ele é contra o ego, mas não contra o orgulho. O orgulho é a dignidade do homem. O ego é uma entidade falsa e não se deve pensar neles jamais como sinônimos. Olha que importante. Ego é uma coisa, orgulho é outra. O ego é algo que o priva da sua dignidade, que o priva do seu orgulho, porque o ego tem que depender dos outros, da opinião dos outros, do que as pessoas dizem. O ego é muito frágil. A opinião das pessoas pode mudar e o ego desaparecerá no ar. Zaratustra deixa absolutamente claro que ele é a favor do homem forte, do homem corajoso, do aventureiro que entra no desconhecido por caminhos não trilhados, sem nenhum medo. Ele é a favor do destemor. A mais baixa consciência do homem é uma deformidade. Ela quer ser escravizada. Ela tem medo da liberdade porque tem medo da responsabilidade. Eu vou até repetir isso. A mais baixa consciência no homem é uma deformidade. Ela quer ser escravizada, ela tem medo de liberdade porque tem medo da responsabilidade. A mais baixa consciência do homem permanece ignorante e inconsciente, alheia e adormecida, porque continuamente está sendo dado a ela o veneno da crença, da fé, do não duvidar nunca, do não dizer nunca não. E um homem que não pode dizer não perdeu a sua dignidade. Não se consegue fazer de um leão um animal de carga. Consegue? Um leão tem uma dignidade que nenhum outro animal pode suster. Ele não tem qualquer tesouro, qualquer reino. Sua dignidade está apenas no seu estilo de ser, destemido, sem medo do desconhecido, pronto para dizer não, até mesmo sob o risco de morte.
E somente depois do leão, depois do grande não, o sagrado sim de uma criança é possível. Há momentos até na vida daqueles que estão tateando no escuro e na inconsciência, quando exatamente como um relâmpago, algum incidente os acorda. E o camelo não é mais um camelo. Uma metamorfose, uma transformação acontece. Gautama, Buda, deixou seu reino quando tinha 29 anos de idade. E a razão foi um súbito relâmpago. E o camelo se tornou um leão. A existência tem um interesse no investimento do seu despertar, porque o seu despertar vai acordar muitas pessoas. E como uma regra geral, toda a consciência da humanidade será afetada por isso. Isso imprimirá algo de sua grandiosidade em cada ser humano inteligente. Olha só o quanto é importante um despertar. Desperta o todo. Vou repetir. A existência tem um interesse no investimento do seu despertar, porque o seu despertar vai acordar muitas pessoas. E como uma regra geral, toda a consciência da humanidade será afetada por isso. Isso imprimirá algo de sua grandiosidade em cada ser humano inteligente. Talvez possa criar um anseio profundo pelo mesmo em muitos. Talvez a semente possa começar a germinar. Talvez aquilo que está dormente se torne ativo, dinâmico. Historinha do beija-flor, tentando apagar um grande incêndio que eu sempre não canso de repetir. Um homem que tem um espírito rebelde, e sem um espírito rebelde a metamorfose não pode acontecer, tem de dizer: quero fazer seja o que for que a minha consciência sinta ser certo, e não quero fazer seja o que for que a minha consciência sinta ser errado. Exceto o meu próprio ser, não há nenhum outro guia para mim. Vou repetir mais 2 vezes. Exceto o meu próprio ser, não há nenhum outro guia para mim. Exceto o meu próprio ser, não há nenhum outro guia para mim. Fantástico. O leão não pode por si mesmo criar novos valores, mas ele pode criar a liberdade, a oportunidade na qual novos valores podem ser criados. E quais são esses novos valores? Por exemplo, o novo homem não pode acreditar em nenhuma discriminação entre os seres humanos. Este será um novo valor. Todos os seres humanos são um só, a despeito da sua cor, a despeito da sua raça, a despeito de suas geografias, a despeito de sua história. Apenas ser humano é o suficiente. Olha que lindo. A verdade não é um brinquedo, você não pode comprá-la pronta. Você terá de procurá-la nos silêncios mais profundos do seu próprio coração. E exceto você, ninguém mais pode ir lá. E exceto você, ninguém mais pode ir lá. E exceto você, ninguém mais pode ir lá. Nos silêncios mais profundos do seu coração. E onde quer que você fique sentado silenciosamente, meditativamente, amorosamente, você cria um templo de consciência ao seu redor. Você não precisa ir em lugar nenhum para adorar, porque não há ninguém mais elevado do que a sua consciência, a quem você deva fazer qualquer adoração. Repito, e onde quer que você fique sentado silenciosamente, meditativamente, amorosamente, você cria um templo de consciência ao seu redor. Você não precisa ir a lugar algum para adorar, porque não há ninguém mais elevado do que a sua consciência a quem você deva fazer qualquer adoração. O verdadeiro sábio novamente se torna uma criança. Já estou terminando, tá? O círculo está completo. Vir da criança de volta para a criança. Mas a diferença é enorme. A criança como tal é ignorante. Ela terá de passar através do camelo, através do leão e voltar novamente para a criança. E esta criança não é exatamente a velha criança. Olha que importante, porque ela não é ignorante. Ela atravessou todas as experiências da vida, da escuridão, da liberdade, de um impotente sim e de um feroz não. E não obstante se esqueceu de tudo aquilo. Isso não é ignorância. Isso é inocência. A primeira infância era o começo da jornada. A segunda infância
é o complemento da jornada. Putz, que coisa maravilhosa. Nossa Senhora, eu não tinha lido isso aqui. Isso é... Pô, eu me surpreendo cada dia. Quando eu penso que compartilhei um texto maravilhoso, sempre tem um mais maravilhoso ainda que vem. Puxa, que bacana. Então tá, e o povo que... Pablo Augusto, o povo acha que precisa ir fisicamente no deserto, montanha, para se iniciar. Fazer o quê? Cada um, né, tá aqui na sua fase de camelo, na sua fase de leão, né? Fazer o quê? A Lisa diz que a minha criança já veio mais evoluída que eu, graças a Deus. Então é isso, é importante essas questões. Eu acho que nós temos... Nossa! Nós todos, como eu disse no começo do programa, está tudo à nossa disposição. Tudo à nossa disposição. Tudo. Para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para todo mundo. O esperto, para o ignorante, tudo. As mesmas ferramentas, as mesmas condições, as mesmas chances de se chegar ao prêmio maior, né? Que é exatamente a adquirir consciência. É um vapor esse programa? Sei lá se é um vapor, isso aqui acho que é legal, só sei que é legal o que a gente faz aqui, né? É bacana essa hora aqui que a gente cria uma egrégora que eu acho que o mundo, eu acho não, tenho certeza, o mundo inteiro ganha com o que a gente faz aqui. Né? Isso é prova de que, como é que é, nunca tão poucos fizeram tanto por não sei o que tanto. É uma frase que acho que o Winston Churchill falou, né, numa situação, mas acho que se adequa aqui. O que a gente faz aqui e outras pessoas fazem em outros lugares reverbera no todo, e isso que é o mais importante, né? O Prestes diz o seguinte: o Rei Oka pode ser comparado ao arquétipo do louco do tarô. Não teme e não enfrenta, pois não existe a necessidade do embate. Ele está para ser e suas atitudes levam questionamento aos outros ao redor. Interessante, vapor de consciência, é isso aí. Então, Fernanda, Márcia Pereira, Simone Minoro, Cláudio, Lígia, Rosângela, Alexandre, Leonde, André, Prestes, Lisa Andrade, Pablo Augusto, Márcio, Walter Santos, Lucas, Gélio não apareceu hoje, o Edu teve que sair, algumas pessoas não puderam vir, não tem problema, estão recebendo da mesma forma porque estão ligados a nós somos uma linda egrégora, independente de estar presente na sala ou não, nós comunhamos da mesma determinação de buscar consciência, né? E bacana, presta aqui, você tem liberdade de expressão total. A Elizabeth estava na sala e teve que sair. Perfeito, teve que sair, vamos lá. Então tá bom, gente. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por vocês e pela humanidade, seja através do vídeo inteligente, seja através do interativo, seja através dos atos que vocês fazem, não importa, né? Não importa. Mas orgulhem-se, como a gente leu no texto, por tudo aquilo que vocês fazem em função do próximo, tá? Então, desejo a todos um bom fim de semana sempre e até segunda-feira com o tema Mestres de Araque. Isso eu acho que vai dar pano para manga, tá? Fraterno abraço e um feliz sempre. Já eu estou postando esse texto para vocês. Tchau.